Série Informática Básica, Introdução à Microinformática. Hoje, aula 6, LibreOffice Writer, Introdução. Nessa introdução, nós vamos entender como criar um documento no LibreOffice Writer, a apresentação da barra de tarefas, formato de página, tamanho, régua e margens, salvar documentos no formato do LibreOffice e no formato do Microsoft Word, porque esse programa você tem a possibilidade de abrir tanto arquivos do Word quanto do próprio LibreOffice e também salvar no formato do Microsoft Word. Vamos fixar configurações de formatação do formato DocX. Vamos salvar em pastas e unidade removível. E os primeiros passos de formatação de texto, mudando o tipo de fonte, tamanho, alinhamento e centralização de textos. Vamos para a prática? Vamos lá! Nesse exemplo, eu copiei um texto no YouTube que pertence à PUC, Universidade de São Paulo. Somente uma pequena parte para exemplo da nossa atividade. No início do LibreOffice, você tem aqui no Writer, a primeira linha de ícones é chamada de barra de tarefas. Na verdade, todos esses ícones aqui fazem parte da barra de tarefas. De início, vamos utilizar hoje esse primeiro. Vou separando o ícone por cima, vai perceber que aparece um texto informando qual é a função dele. Então, clicando nesse ícone, ele vai me dar um novo documento. Perceba que veio um documento em branco. Cliquei, ele gera novo documento. O segundo ícone, ele vai abrir informações, onde é que está algum arquivo que eu precise abrir para poder trabalhar. O terceiro é o salvar. Salvar, para as pessoas que estão se introduzindo agora na informática, consiste em gravar ou guardar a informação no computador. Por exemplo, eu vou pegar esse texto que eu copiei da internet e vou guardar ele, ou seja, o termo aplicado é salvar. Vou salvar esse documento, clico nesse ícone, ou também posso vir nessa primeira linha aqui, que tem nomes. Tem o nome arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, estilo, tabela, formulário, ferramentas, janela e ajuda. Todas essas funções que nós podemos utilizar como recursos rápidos no formato de ícones, nós vemos aqui que tem essas mesmas funções em texto. Por exemplo, eu cliquei no novo e abri um novo documento. Cliquei no ícone de abrir, foi para abrir documentos. Eu clicando em salvar, ele vai me dar a opção de salvar documento. Cliquei aqui em salvar, tá vendo? Eu vou dizer onde eu vou salvar esse documento. Eu vou cancelar e vou pelo menu. No primeiro nome eu tenho aqui novo documento. Eu clico em novo documento. Ele vai perguntar aqui, ó, se eu quero um documento de texto, de planilha ou de apresentação. Estou dentro do Writer, então eu preciso de um documento de texto. Olha o que ele vai abrir, a mesma coisa que eu cliquei aqui no ícone inicial. Vou fechar aqui também, voltar para o documento. Vou de novo em arquivo e clicar no nome abrir. Perceba que ele veio para opções de abrir algum documento. Vou fechar da mesma forma que eu tivesse clicado no ícone abrir a caixinha aqui na frente, no ícone aqui na frente. E salvar, que é esse botão, esse ícone com um desenho de um disquete. Em outra aula eu falarei sobre disquete, é algo antigo que não utiliza mais,
mas até hoje os sistemas e aplicativos utilizam o símbolo do disquete como salvar documento. Não vou clicar aqui, vou clicar aqui, arquivo, salvar. Onde está o salvar? Aqui embaixo, ó, salvar documento. Então cliquei e ele veio para salvar. Perceba que quando eu cliquei no menu iniciar, voltando aqui, no menu arquivo, perdão, no menu arquivo e no nome salvar, ao lado dele aqui, ó, mais à direita, tem CTRL, que significa a tecla Ctrl aqui no teclado do computador, mais S, significa que se eu segurar a tecla Ctrl, vou sair dessa tela, segurar a tecla Ctrl e apertar o S no meu teclado, ele vai abrir a opção de salvar. Percebeu que tem 3 opções para salvar o documento? No disquete, no menu arquivo, salvar, ou apertar a tecla S, a tecla Ctrl mais a tecla S. Então temos 2 opções como salvar esse documento. Uma outra coisa é o formato de página. Perceba que esse documento ele tem uma página na vertical, como você verificasse uma página em pé. Então eu vou clicar aqui, ó, formatar páginas. Vou bem devagar, ó, clicar no menu formatar páginas. Tá vendo? Página no singular. E ele vai abrir a opção de página. Deixa eu arrastar para essa tela. Pronto. A opção de página. No primeiro tópico da página, eu tenho formato do papel. Papel A4. É o que nós utilizamos e compramos em qualquer livraria, em qualquer mercado. É o papel que a gente compra, aquelas resma, né? Alguns chamam de resma, outros estados não sei como vocês chamam. Porém, é aquele pacote de papel, papel formato A4. Ele define aqui largura e altura do papel, que você pode alterar manualmente, caso você artesanalmente corte um papel de tamanho diferente, você pode modificar aqui, ó, quantos centímetros de largura, quantos centímetros de altura e fazer manualmente. Mais abaixo eu tenho orientação. O que é essa orientação? Perceba que aqui à direita eu tenho um desenho de uma folha de papel com um A, B e C. Essa orientação está marcada em retrato. É o papel em pé, a folha do papel em pé. Se eu clicar em paisagem, eu vou ter uma folha de papel deitado. Eu vou dar um OK para você verificar o que aconteceu aqui no texto. Perceba, eu vou diminuir o tamanho dessa página. Como eu vou diminuir isso, eu vou segurar o Ctrl e vou arrastar a esferinha do meu mouse para trás. Aí eu consigo diminuir o tamanho da folha. Então, perceba que esta folha ficou, como dizem algumas pessoas, deitada. Ela não está em pé, está deitada. Então, esse é o formato paisagem, que é um formato horizontal. Voltando lá em formatar, página, eu vou mudar para retrato. Então, perceba que vai mudar o formato da página, a orientação dela vai mudar. Vou dar um OK e o papel voltou a ficar em pé, ou seja, no formato retrato. Uma outra observação é salvar o documento. Eu vou clicar aqui em salvar, no ícone. Perceba que ao lado tem uma setinha e eu tenho opções de salvar como, exportar, salvar como modelo, mas não vamos estar falando nisso agora para não ficar muita informação. Eu apenas vou clicar salvar.
ele abriu aqui opções. Eu tenho um pendrive no meu computador, em minhas mãos. Eu vou conectar esse pendrive no meu notebook. Conectei esse pendrive e o computador está me informando que eu inseri uma nova mídia. O que eu vou desejar fazer? Eu vou cancelar nessa tela e vou voltar aqui para a tela do LibreOffice. Perceba que apareceu aqui, ó, na esquerda, Linux Mint, que é o nome do meu pendrive, e Write Table. Então, eu posso escolher desses dois pendrives que apareceram aqui e salvar o meu documento. Em cima, na parte de cima, eu tenho nome. Você vai nomear esse documento. Eu vou digitar aqui documento aula editor Writer. Pronto. Vou agora clicar no... Como eu cliquei aqui no pendrive já, eu vou clicar em salvar. Erro em salvar o documento. Tal. Deixa eu... Cliquei em salvar. A primeira coisa que eu vou fazer é nomear esse documento. Veja que aqui em cima tem nome. Onde tem nome, eu vou apagar esse nome e vou digitar documento aula 1. Aula 6, corrigindo. Aula 6, Writer. Aula 6. Não vou selecionar nenhum dos dois pendrives que eu coloquei. Poderia, mas eu vou salvar aqui na pasta Documentos do meu computador. Vou clicar aqui em Documentos e vou salvar o documento. Pronto, ele já está salvo. Perceba que aqui em cima, no título do documento, aparece o nome Documento Aula 6 Writer. Esse documento já está salvo. Então, se eu faltar energia, desligar o computador, posso ficar despreocupado que o documento já está salvo. Um outro detalhe importante é o formato de arquivo. O que é esse formato de arquivo? Eu vou aqui de novo no arquivo. Se eu clicar salvar, ele não vai aparecer mais as opções para eu salvar, para eu nomear o arquivo, porque o arquivo já existe. Se eu quiser renomear, pegar esse mesmo arquivo e dar um outro nome, digamos que eu fiz uma alteração. Eu vou clicar aqui no texto, vou fazer uma alteração nesse texto. Eu vou descer essa linha e deixar o título sozinho aqui. E aí agora eu quero preservar o documento anterior que eu salvei, aula 6, e eu vou ao arquivo, salvar como. Salvar como, cliquei e ele me deu de novo a opção para eu renomear o arquivo. Então eu vou deixar documento aula 6 Writer, vou botar aqui 6.1. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa tela não é essa parte de cima que você já sabe, que ao lado esquerdo eu vou clicar em que pasta eu vou salvar o documento. Ao lado superior, onde tem nome, eu vou nomear o documento. Eu quero que você desça aqui, ó, onde tem todos os formatos. O formato tradicional do editor de texto Writer, ele é um formato, perceba aqui, ó, documento de texto ODF, entre parênteses, .odt. ODT é o formato do Writer. Mas eu quero saber que uma pessoa vá abrir esse arquivo que eu vou mandar por e-mail ou vou salvar no meu pendrive.
ela vai abrir no Word da Microsoft. Você pode vir aqui embaixo, ó, e selecionar Microsoft Word 97, ele tem a extensão Doc. Ou você pode também procurar mais aqui embaixo. Não, está aqui em cima, ó. XML, ou aqui em cima você procurar, ó, XML do Microsoft 2007, que é o DocX. Então, o formato DocX e o formato Doc são formatos da Microsoft. Temos o Don't também, que é da Microsoft, mas o mais utilizado hoje é o DocX, com um X no final. Então, vou clicar aqui no DocX e vou salvar esse documento com o formato DocX. Cliquei e salvei. O documento já está salvo. Alguma dúvida sobre esse conteúdo, você vai colocar na descrição do YouTube, questionando, porque na próxima aula eu estarei tirando essa dúvida. E se você está no meu canal privado do Hotmart, você estará colocando lá no grupo do Facebook, no grupo restrito, vai fazer a sua pergunta e eu estarei esclarecendo a sua pergunta, ok? Um outro passo dessa nossa aula é fixar o formato Doc e DocX. Eu vou deixar esse conteúdo para a próxima aula, para que esse vídeo não fique muito grande. Porém, eu vou estar, para finalizar, falando sobre os primeiros passos da formatação. O primeiro é mudar o tipo e o tamanho de fontes. O que são fontes? São as letras do texto. Por exemplo, eu tenho aqui capítulo 1, a cybercultura e a educação à distância. Eu vou selecionar, segurar o botão esquerdo do mouse, selecionar capítulo todo por inteiro. Selecionei essa opção capítulo. Eu vou aqui em cima no menu, perceba que eu tenho essa primeira caixinha aqui, vou mexer o mouse devagar para que vocês possam visualizar. Eu vou ter o nome da fonte, então tipo, o nome da fonte por tipo. Tem uma fonte aqui, Ubuntu. Eu vou clicar nela e perceba que a fonte modificou. Vou aumentar aqui, segurando o Ctrl e girando a esfera do mouse para frente, para aumentar aqui o texto para ficar melhor no vídeo. Pronto. Então, o capítulo está selecionado. Eu vou de novo aqui em fonte. Ah, não gostei dessa fonte. Eu vou procurar uma outra aqui, ó. Purisa. Vou clicar e mudar essa fonte. Percebi que essa fonte está meio fininha. Eu quero uma fonte mais gordinha, que chamamos de negrito. Eu vou clicar aqui, ó, nessa letra A e ela vai ficar. Perceba que apareceu aí o nome com a tarja amarela, negrito. Vou clicar nela e a letra vai ficar mais gordinha, vai ficar em negrito. Quero aumentar o tamanho dessa fonte. Eu venho aqui ao lado do símbolo do ícone de negrito e vou clicar aqui, ó, tamanho da fonte. Conseguem ler na tarja amarela? Eu vou clicar e vou alterar o tamanho para fonte 18. Massa, ficou legal. Então, eu acabei de mudar o tipo de fonte. Outra coisa que eu posso fazer com esse meu texto, eu vou diminuir um pouco, Ctrl e esfera do mouse para trás, para você entender o que vai acontecer aqui. Eu vou selecionar uma parte do texto e vou modificar o alinhamento da esquerda e direita. Perceba que ele aqui na esquerda está bem alinhado, toda a margem do texto alinhada, e aqui na direita está desorganizado. Eu vou jogar esse texto para ficar os dois lados arrumado. Essa opção eu vou parar aqui em cima, perceba aqui no mouse, ó, cá em cima nos ícones, eu vou parar o mouse nessa opção que tem uma coluna
com as barras laterais alinhadas igualmente. E ela se chama justificado. Cliquei, o texto todo ficou justificado. Por quê? Porque ele entende que aqui é um único parágrafo. Mas eu vou chegar aqui, procurar um ponto final aqui, e vou dar um Enter. E vou separar esse parágrafo. Vou agora selecionar ele outra vez, e não vou utilizar justificado mais. Eu vou mais para a esquerda, vou pegar aqui o do meio, que se chama centralizar horizontalmente. Perceba que ele ficou como um poema. Os lados desalinhados, porque todo o texto está centralizado. Vou aqui mais abaixo, pegar um outro parágrafo e separar. Vou separar mais outro parágrafo. Esse parágrafo está alinhado à esquerda. Eu vou selecionar ele e vou vir aqui em cima, ó, alinhar à direita. Perceba que ó, a esquerda ficou desorganizada e a direita alinhada. Vou separar mais um parágrafo. Deixa eu ver onde tem um ponto aqui no texto. Aqui, achei um ponto. Vou apertar Enter. Perdão que eu não falei inicialmente como é que eu estou separando o texto. Perceba que eu parei o cursor do mouse, eu cliquei e ele fica piscando intermitente. Ali indica onde está o cursor de comando. E eu vou no teclado apertar Enter e descer para outra linha. Apertei 2 vezes. Vou apagar aqui esse espaço para ficar tudo certinho. Vou agora selecionar todo esse texto e vou alinhar para a esquerda. Cliquei, perceba que a esquerda está alinhada e a direita toda desorganizada. Marcelo, eu posso modificar mais alguma coisa? Pode sim. Eu vou pegar o título e vou centralizar ele. Eu vou separar aqui a parte aqui, capítulo, eu vou descer, vou apagar esse espaço, vou colocar, ó, selecionar todo o título, venho cá para cima de novo nos ícones, eu posso colocar itálico. Esse A minúsculo significa itálico. O que é itálico? É inclinar o texto. Eu vou clicar e vou deixar, ó, a palavra inclinada. Nesta outra aqui, capítulo, vou selecionar ele todo. Dei vários cliques aqui, ó, 1, 2, 3. Ele seleciona a linha inteira. Vou voltar aqui do lado de itálico. Tem uma outra que é uma letra A com uma barrinha embaixo, chamado de sublinhado. Eu vou sublinhar. Perceba que ficou sublinhado. Ao decorrer do texto, você vai lendo algumas palavras. Digamos que você criou esse texto e você quer modificar algumas palavras, tipo californiano, quase que não sai. Eu vou selecionar californiano, vou vir aqui em cima, ó, esse Azinho chama de taxado, e vou taxar ele, que é uma palavra que eu posso querer modificar. Outra forma que eu posso estar fazendo é marcando o texto. Sabe aquele marcador amarelo que você compra na farmácia, que você vai marcando palavras importantes, palavras-chave de um texto? Eu vou marcar aqui, ó, computadores formadas e a partir da década de 70. Computadores formados, vou selecionar essa palavra aqui. E aqui eu tenho uma borrachinha com a tinta amarela. Você pode mudar a cor dessa tinta. Eu vou usar amarela mesmo. Vou clicar nele e perceba que o texto, ó, ficou marcado com o marcador. Outra forma, eu quero destacar, vou descer mais e procurar uma outra palavra. Culturais e tecnológicas. Selecionei ela. Eu clico com o mouse no início da palavra, seguro o mouse e arrasto. Selecionei culturais e tecnologias e vou aqui do lado do marcador, vou utilizar
esse A que tem uma tarja vermelha embaixo. Porém, ele tem, ó, eu posso mudar a cor. Vou botar uma corzinha verde. E perceba que eu mudei a cor da letra. Outro tipo de marcação, eu vou aqui para Leve 1999. Deixa eu marcar, segurar, selecionar corretamente. Vou vir nesse A com X, que quer dizer limpar a formatação. Mas não tem nenhuma formatação aqui, correto? Vamos tentar selecionar esse daqui e ver se ele vai apagar. Olha o que aconteceu. Apagou a formatação que eu fiz com o marcador. Vou vir aqui em Culturas Tecnológicas. Selecionei e vou no A com X. Ele voltou à formatação que ele estava antes. Vou vir no taxado californiano e de novo também vou marcar com X. Ele tirou a formatação. Percebeu? Então por hoje eu vou estar finalizando essa aula e dando seguimento na aula 7. Deixem suas dúvidas para estar esclarecendo todas elas na aula 7. Valeu?